o Pepa é interessante, né? Ele vem conseguindo tirar muito de alguns jogadores que foram quase que dispensados de outros clubes, né? O Matheus Jussa, por exemplo, não fazia parte dos planos do Fortaleza. Não era isso? O Voivoda não quis ir lá. E tinha passado no futebol árabe, né? Na temporada passada. Veio substituir o Richard, que estava praticamente liberado do Ceará, não é isso? Exatamente. E joga a Série B, né? Então, quer dizer, ele está conseguindo tirar de jogadores que não viviam bons momentos nos seus respectivos clubes, né? Agora, eu acho até que essa questão defensiva do Cruzeiro é o de menos, sabe? O que o time precisa é fazer gol. Parece repetição, parece muito básico, mas no caso do Cruzeiro não é. O time consegue jogar bem, o time consegue ter jogadas, você percebe que a equipe é bem treinada e não consegue fazer o gol, tá? O que eu acho é que o Cruzeiro precisa encarar o jogo de hoje como sendo o Corinthians e mais do que sendo o Corinthians. Um Corinthians que tem um poder de ser muito mais intenso do que o Corinthians titular. Muito mais do que um Corinthians com Fagner, com Fábio Santos, com Renato Augusto, tá? E ficar de olho num cara, Rojas. Se ele jogar o que esse cara chuta de média distância, é brincadeira. Então, precisa ter muito cuidado com isso, porque ele tem um potencial de chute impressionante. E vai ter que ficar ligado justamente nessa situação do Rojas. Agora, o Ale, o Alexandre, que também é Alexandre... Sim. Eles... Em minha homenagem, sabia, né? É isso, homenagem? Que legal. Ele citou alguns pontos interessantes de jogadores que o Pepa está conseguindo recuperar. Futebol tem muito disso, né? O jogador, às vezes, não dá certo com 1, 2, 3 treinadores, mas tem um que parece que acerta a veia, né? E consegue extrair do jogador o que ele pode, né? Não, tem jogador, inclusive, que tá naquela lista de negociáveis, né? E depois se torna titular absoluto do clube. A gente tem alguns exemplos nesse sentido. Eu acho que o Jussa teve esse encaixe muito positivo e principalmente no momento defensivo. É claro que tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? O Jussa é um ótimo marcador, né? Faz as coberturas, realmente é uma proteção importante no momento em que o adversário tem a bola, mas não é a mesma coisa do que tinha ali o Richard, o Ramiro principalmente, quando o Cruzeiro tem a posse de bola. E aí, uma coisa que a gente sempre analisa, e eu acho que na minha ótica é equivocadamente, então o time não faz muitos gols e o Cruzeiro está entre os 5 piores ataques do Campeonato Brasileiro. Tem o mesmo número de gol marcado, por exemplo, que o América, que é o último colocado. É a culpa do ataque. Não é culpa do ataque, é todo o time. Como se o time tem uma boa defesa, é só por causa da linha defensiva. Não, é todo o time que marca. E aí, essa construção de jogada, principalmente no meio-campo, é uma dificuldade que o Pepa tem e que tem que resolver para aí sim o ataque conseguir produzir melhor. Pois é, e alguns jogadores realmente estão conseguindo render com o Pepa, Xará. Agora tem uns que, né, pisa no tomate, como diria o Osmar Santos, e aí o negócio fica feio. Romano, eu lamento muito, tá? E eu falo isso... porque como a gente vivencia o dia a dia do Cruzeiro, eu lamento muito, por exemplo, o Alisson não estar nesse grupo hoje. Porque é um jogador que tem toda essa qualidade, essa capacidade de atuar até lá na frente, em defender, tem esse vigor físico importante para um meio-campista e pela questão de disciplina, por exemplo, ele não está nem relacionado para esse confronto.